Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje vamos falar sobre as minhas melhores leituras de 2021. Bom, antes de eu mostrar para vocês quais foram as minhas melhores leituras, eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal caso não seja inscrito e também ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de livros. E também faço o convite para você passar lá nas minhas outras redes sociais. No Instagram compartilho diariamente a minha rotina literária e na Twitch eu faço alguns dias lives de leitura com sprints. Então, pra gente focar bastante na leitura, mas também você pode fazer esse tempo para focar no seu trabalho e nos estudos. Então, gente, 2022 chegou e não podia faltar esse vídeo de melhores leituras de 2021, né? E ó, eu trouxe 12 livros e também uma menção honrosa. Então vamos ter 13 dicas ao total aqui. Tá bem recheada e bem eclética essa listinha. Vamos falar sobre as minhas leituras. Praticamente todos esses livros aqui eu dei 5 estrelas e favoritei, mas tem alguns que eu dei 4 estrelas e meia e favoritei, mas eu comento com vocês se for o caso, tá, gente? E assim, eu não vou falar aqui na ordem de melhor pro pior. O que eu vou fazer pra vocês é falar todas as leituras e aí depois comentar o meu pódio, o primeiro, o meu segundo e meu terceiro lugar, tá bom? Então, de resto, todas as leituras são maravilhosas, então tá tudo bem. Eu já quero começar com duas dicas de duas leituras que foram maravilhosas pra mim, que eu li através do Kindle Unlimited, que foi o livro Passarinha. Vou deixar aqui a foto da passarinha. E esse livro aqui eu dei 5 estrelas e favoritei. E, gente, esse livro é perfeito, maravilhoso. Já comentei várias vezes com ele aqui no canal, em tags, enfim. É um livro que vai trazer uma personagem principal, que ela é uma adolescente. Ela sofre síndrome de Asperger. Então, ela tem um certo nível de autismo. E a gente vai estar vendo ela num momento muito conflitante, que é quando ela perde o seu irmão, né? Então a gente vai estar vendo ela passar pelo luto, o pai também, e é tudo na narrativa, na visão dela. E a gente vê como ai, gente, é muito emocionante esse livro. Faz a gente ter muito mais empatia para com outras pessoas e entender também esse lado, né, da pessoa que tem ou que sofre algum distúrbio, como, por exemplo, a síndrome de Asperger. E como é difícil as pessoas de fora aceitarem muitas vezes. Então a gente vai ver situações assim que a gente vai ficar com conflito com outros personagens por não tratarem bem a nossa personagem principal, né? Então, gente, é um livro assim que, se você tem o Kindle Unlimited, já baixa ele agora na sua biblioteca e leia, porque é perfeito, maravilhosinho. Bom, o outro livro que eu li pelo Kindle Unlimited, que inclusive é um clássico da literatura americana, foi Flores para Algernon, do Daniel Keyes. Esse livro também vou deixar aqui a foto, porque eu li no Kindle Unlimited. Esse livro, gente, 5 estrelas, favoritado, é uma ficção científica e fica a minha dica. Cara, se queres começar nesse gênero literário, começa com Flores para Algernon, porque a questão científica da coisa não é algo muito complexo. Não é uma viagem muito mirabolante. A gente vai ter as questões da ficção científica, mas é muito mais a questão do nosso personagem e a trajetória dele, a evolução dele como pessoa, todas as dificuldades que ele enfrenta. A gente vai ver muito essa questão também da vida e traumas do Charles. Charles era um jovem adulto dos seus 30 e poucos anos que ele sofre de uma deficiência mental que faz com que ele tenha um déficit, né, no QI, ou seja, ele tem um QI muito baixo em relação à média das outras pessoas da idade dele. E desde pequeno ele tem essa dificuldade, né, e aí ele é submetido a uma cirurgia na qual eles vão aumentar o seu QI. E aí a gente vai vendo os relatos dele em forma de diário. No começo tem vários erros ortográficos e à medida que ele faz a cirurgia, ele vai começando a evoluir, a escrita do autor vai evoluindo para exatamente fazer essa questão da gente ver a transição do Charles antes e pós-cirurgia. E é ao ponto que ele vai ficar tão inteligente que ele vai passar no quesito inteligência até os próprios doutores e cientistas. Então é um livro assim de explodir cabeça, vamos dizer assim, é muito bom. E vai chegar num certo ponto que o Charles começa a se recordar do passado, e é onde vai entrar pontos muito cruciais e assim, que
que vai trazer traumas da infância dele. Então, gente, é um livro que vai trazer essa questão da ficção científica, né? Mas muito além de ficção científica, vai trazer muita questão de traumas da infância do Charlie, sabe? Assim, eu acho que não tem tantos gatilhos intensificados, mas se você é um leitor sensível, dê uma olhada nos gatilhos que podem ter no decorrer dessa história. Mas assim, eu achei perfeito, tá? Muito, muito bom, 5 estrelas, favoritado. Ficção científica para dar início nesse gênero foi o que eu comecei, eu amei. Depois eu li outros livros de ficção científica, então acho que vale a pena essa dica. E é um clássico da literatura norte-americana, né? Então, mais um, ó, ficção científica clássico. Perfeitinho. Bora pro próximo. Bom, agora a gente vai sair dos livros que eu li no Kindle Unlimited e vamos para os livros físicos que estão aqui na minha lista. E eu tô, assim, querendo muito que 2022 eu tenha mais autores brasileiros entre os favoritos, tá? Mas tô feliz porque entrou autores brasileiros ainda assim, mas eu quero aumentar esse número. E o primeiro livro de uma autora brasileira foi Meia-Noite Evelyn, da Babi Assetti. Esse livro é muito especial pra mim, principalmente porque foi a minha primeira leitura, que foi a leitura no mês de maio do Clube da Ju. Se você quer participar de um clube de leitura que vai fazer leituras maravilhosas, que vai te deixar o coração quentinho, eu vou deixar aqui na descrição os links da minha amiga, vem ler com a gente. E pra mim tem esse apego emocional porque foi o primeiro livro que eu li com o clube. Acima de tudo, também foi o meu primeiro romance de época que eu li. Eu nunca tinha lido romance de época. E também por ser uma autora brasileira. Então, uniu várias coisas maravilhosas, né? Então, eu tinha um certo preconceito com romance de época, achei que eu não gostaria, mas acho que é porque eu tive muito contato com clássicos e eu achava que seria muito parecido, mas na verdade não, a gente vai ter aquela questão de estar naquela época, mas a escrita não é tão arcaica como os clássicos, né? Então, a escrita da Babi Assetti é maravilhosa, fluida que só. Pra vocês terem noção, eu dei uma roubadinha. O clube tem metas. Eu não me segurei, gente. Eu li o livro numa sentada só, de tão bom que é esse livro. E aqui a gente vai ter a Evelyn como personagem principal. A gente também vai ter o Harry, né? E os dois vão ter as suas vidas cruzadas nessa história. A Evelyn tá buscando por um marido porque ela precisa se casar o quanto antes para conseguir herdar a casa, bem como também a guarda da irmãzinha dela, porque o padrasto dela faleceu, a mãe dela também faleceu, e aí todas as coisas estão no nome de um tio. E se ela não se casar, tudo vai passar para esse nome de tio, inclusive a guarda da irmã mais nova. Então ela tá nessa corrida contra o tempo, tentando encontrar um marido para conseguir então ter a guarda da irmã principalmente. Em contrapartida, Harry é o filho do padrasto dela. Ele vai ter que retornar à cidade para exatamente tomar conta de algumas coisas, enfim. E esse caminho deles vão se cruzar, eles não vão saber em primeiro momento que que ele é o filho do padrasto e muito menos o contrário. Eles se conheceram há anos atrás, quando ela era uma criança ainda, e quando Harry deixou a cidade. Enfim, gente, é um romance maravilhoso, que muito mais do que um romance de época, vai trazer pontos cruciais aqui, principalmente questão de envolvendo assuntos muito peculiares e importantes de serem debatidos. Inclusive tem alguns gatilhos como abuso sexual, consumo de álcool, enfim. Mas, gente, a escrita da Babi é perfeita, é muito emocionante, muito cativante. E, gente, tem muitas pimentinhas também, né? Aqui, inclusive, diz que é mais 18 por causa dessas cenas. Mas, gente, sério, leiam. Esse romance tá demais. E foi o meu primeiro contato com a autora e eu fiquei encantada. Inclusive, Aurora de Lotus, que é o seu lançamento do ano passado, né? E lá para outubro, se não me engano, eu já comprei e eu vou ler em fevereiro. Então, tudo pra Babi. Maravilhosa, diva perfeita. Bora então pro próximo livro de uma autora brasileira. Dei 5 estrelas e favoritado. Mais um livro de autora brasileira que li no Clube de Leitura da Ju, a gente leu em novembro, que é Reticências, da Solane Chioro. Eu não vou falar muito sobre esse livro, porque eu fiz uma resenha exclusiva sobre essa história e vou deixar aqui no card de informações. Então, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse romance maravilhoso e fofinho, vão lá dar uma conferida. Eu sei que eu dei 5 estrelas e favoritado, ele é super fininho, é uma ótima
ótima dica pra você que quer sair de uma ressaca literária. E vai ser um romance, tá? Entre esses dois personagens principais maravilhosos, que é o Davi e a Joana. Gente, eu acho que eu tava parando pra refletir, olhando pra minha lista de favoritados. Praticamente, a maioria dessas leituras eu fiz no Clube da Ju. Gente, sério, o Clube da Ju arrasa, só traz livro top. E mais um livro favoritado aqui, de 5 estrelinhas. Isso aqui é uma fábula. A gente vai ter a Árvore dos Desejos, da Katherine Applegate. E, gente, esse livro é maravilhoso, 5 estrelas, favoritado. Essa edição da Intrínseca é belíssima, capa dura, repleta de ilustrações. A diagramação é linda e vira e mexe na Amazon, se não me engano, custa R$ 24,00 na promoção esse livro, que vale super a pena. Olha isso, gente. E essa história vai ser bem interessante porque a gente vai ter a Red, essa árvore, como a nossa narradora. E aí a gente vai ver a Red entrar em uma aventura para tentar ajudar uma garotinha a realizar o seu desejo. E ao mesmo tempo a gente vai ver a comunidade tentando salvar a Red de ser derrubada. Mas se você quer saber um pouco mais sobre essa fábula maravilhosa, eu vou deixar aqui no card de informações também a resenha. Gente, eu acho que quase todos esses livros aqui tem resenha no canal. Então, se não caber alguma, depois dá uma lá pesquisadinha em resenhas, porque praticamente todos os livros que eu favorito, eu trago resenha no canal. Ainda uma pegada infanto-juvenil. Essa é uma leitura recente, fresquinha, que eu fiz em dezembro pro Clube da Ju também, que é Jack e o Porquinho de Natal, da J.K. Rowling. E, gente, esse livro, é perfeito, sabe? Eu fiquei com muita raiva de alguns personagens. Depois eu fiquei tipo, ai meu Deus, que coisa maravilhosa. Sei lá, esse livro me trouxe várias emoções, vários sentimentos, principalmente da minha infância. Eu gostei bastante. É uma aventura de Natal muito gostosa de você ler. E também de você dar para alguma criança, algum adolescente, ou fazer a leitura junto com uma criança, sabe? Eu quero muito poder ler esse livro quando eu tiver filhos, né, no futuro, porque é um livro muito fofinho mesmo, de verdade. Tem uma edição belíssima, com algumas ilustrações, coisa mais linda. Eu amei esse livro, eu acho que faz a gente pensar em muitas questões, principalmente em questões de como a gente dá valor às coisas. E às vezes a gente não valoriza a nossa trajetória, as coisas, enfim. Eu gostei demais. Eu acho que esse livro aqui tem que ser mais panfletado. Foi lançamento no ano passado e as pessoas precisam falar mais sobre esse livro, apesar da autora, né, dar algumas gafes. Esse aqui eu não fiz resenha, tá? Mas se eu conseguir, eu vou deixar no card de informações a resenha da minha amiga Ju Barcelos, que ela fala só sobre esse livro e é muito fofo, muito queridinho, 5 estrelas, favoritado. Super dica de leitura para dezembro, hein? Agora a gente vai pro primeiro livro que eu li da Taylor Jenkins Reid, que é Amores Verdadeiros. Esse aqui foi um livro que eu dei favoritado, mas eu dei 4,5 estrelas, porque teve algumas coisinhas que eu acho que faltou para chegar no 5, mas sem dúvida alguma eu favoritei. Na verdade, eu li esse livro em e-book, só que eu gostei tanto da Taylor Jenkins Reid, que foi meu primeiro contato, que eu surtei. Acho que vocês viram em vários unboxings que eu comprei vários livros da autora. Eu tenho hoje todos os livros da autora, e inclusive eu comprei esse na Black Friday para eu ter em edição física. E as minhas marcações não estão aqui, eu tenho que passar do e-book para cá, porque, gente, eu fiz muita marcação nesse livro. É tipo uma história, assim, perfeita, sabe? Teve algumas coisas que eu acho que faltou um pouquinho para eu dar 5, mas é cada frase impactante, é cada coisa que me fez refletir, que me fez olhar assim para dentro, sabe? Ai, perfeito. Esse livro aqui vai trazer a história da Emma, tá? E a Emma, em certo dia, está jantando com o seu noivo e o seu marido liga para ela. E aí, querida, voltei. Como assim, Bruna? Pois é. A Emma era casada e o seu marido foi dado como morto porque ele sofreu um acidente aéreo. Nunca encontraram um corpo. Passaram-se alguns anos. Ela começou a se relacionar com outro rapaz. Estava noiva dele. E aí, eis que o antigo marido liga falando que estou aqui de volta, querida. Me encontraram, estou voltando para casa.
E aí a gente vai ver essa transição com o passado desse casal, né? Quando ela conheceu o marido, quando aconteceu o acidente, essa questão do luto. E depois, quando ela começa a se relacionar com esse outro rapaz. E o conflito depois, né? Porque ela vai ficar nesse grande conflito. Com quem que eu vou ficar? Mas isso aqui eu quero ressaltar, não é um triângulo amoroso. É muito mais na questão de quem a Emma quer ser como pessoa e como a Emma é hoje, né? E aí sim, é muito mais a questão da Emma como pessoa, com os desejos, as vontades, porque a Emma do passado pode ser uma Emma diferente agora. Então eu acho que é muito mais na questão da nossa personagem principal e a evolução dela. E é uma história maravilhosa que eu favoritei mesmo não dando 5 estrelas. E me fez ter o meu primeiro contato com a Taylor, por isso que é muito especial essa história. E aí eu comprei todos os outros livros. Inclusive, uma das leituras que eu fiz ano passado foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, que eu dei 5 estrelas e favoritei. Gente, olha só o nível de marcação, não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas é muita marcação esse livro. E esse foi o livro que eu mais chorei em 2021. No início eu dei uma choradinha, mas quando faltava, sei lá, uns 20%, 30%, sei lá, a cada capítulo que ia eu chorava. Foi um livro que realmente me vem à memória de eu estar chorando, de soluçar mesmo, sabe? E aqui a gente vai ter a história da Evelyn Hugo, que é uma mulher que sonhava em ser atriz, ela que morava em uma cidade do interior, ela era classe baixa, né? Ela decide migrar, decide viajar e morar em Hollywood e ir atrás dos seus sonhos e objetivos de ser atriz. E aí a gente vai ver também essa questão dos 7 maridos, porque sim, Evelyn Hugo se casou no longo da sua vida com 7 maridos. E aí lá nos seus 80 e poucos aninhos, ela vai querer fornecer uma entrevista para uma jornalista, contando toda a sua história, contando tudo que envolveu esses 7 maridos. E é um livro, gente, perfeito, que eu não posso falar muito, senão vai dar spoilers, mas eu tenho uma resenha assim que tem spoilers aqui no canal, vou deixar aqui no card. Vai ter spoilers, mas antes de ter spoilers eu aviso pra vocês. Então se você não conhece esse livro, que eu duvido muito, porque é um livro muito hypado, mas gente, merece todo o hype, tá? Esse livro perfeito, 0 defeitos. Ai, gente, eu não posso falar muito, que senão realmente eu vou dar spoiler, mas esse livro é maravilhoso, maravilhoso. A Taylor, assim, ela conseguiu fazer com que a gente realmente se conectasse com a Evelyn Hugo, ao ponto de que a gente terminou esse livro e eu queria conhecer a Evelyn, sabe? É como se realmente ela fosse uma atriz na vida real e eu queria saber mais sobre a Evelyn Hugo, eu já queria ver os filmes que ela gravou, as séries, enfim, as reportagens, sabe? Então realmente é muito encantador a forma que a Taylor escreve, de forma que a gente se conecte tanto com os personagens, ao ponto de a gente se considerar até amigos deles, sabe? Eu tornei fã de Evelyn Hugo, mas a Evelyn Hugo não existe, e aí eu entrei naquele trauma pós-livro, né? Porque tudo era perfeito, mas Evelyn é de mentirinha. Que pena. Mas, gente, você quer saber mais sobre esse livro e se você já leu e quer ouvir mais as minhas considerações na parte com spoilers, vão lá conferir essa resenha. 5 estrelas e favoritado. E realmente, se comparado a Amores Verdadeiros, esse aqui realmente tá mais na frente pra mim. Por isso que eu dei 5 estrelas, porque 0 defeitos. Agora, uma fantasia meio um romance histórico, vamos dizer assim, foi A Vida Invisível de Ed La Rue, da V.E. Schwab. Esse livro que é um certo calhamaço, tem umas 600 páginas, se não me engano. Não, tem 500 páginas. Eu fiz bastante marcação também. Também tem resenha aqui no canal. Se caber tanto card, eu vou botar aqui mais um card pra vocês. Mas acho que eu vou até parar de falar, porque senão vai ficar chato pra vocês. Toda hora card. Mas, já deixou seu like? Deixa aí o like. Ajuda a Bruna, né? Ao YouTube poder entregar mais esse vídeo para as pessoas. A Vida Invisível de Ed La Rue vai trazer a história da Ed na França, 1714, tá? E a Ed tinha lá os seus 23 anos, se não me falha a memória, e ela não queria se casar. Ela ia ter um casamento arranjado pelos pais, ela também não queria envelhecer, ela queria ficar jovem para sempre e livre. Ela não queria se prender a ninguém, ela queria ser livre. E aí ela faz um pacto com o demônio.
É isso, gente. Ela fez um pacto, só que esse pacto saiu pela culatra, né? Ela conseguiu realmente não se casar, ter a juventude eterna, mas em contrapartida, ela não consegue ser lembrada por ninguém e não consegue fazer nada com que o mundo consiga se relembrar dela. Então ela não consegue deixar nenhuma marca dela no mundo, literalmente. E aí toda vez que ela conversa com alguém, a partir do momento que essa pessoa sai, que a Ed sai da visão da pessoa, a pessoa simplesmente apaga a Ed da memória. Aí 300 anos se passam e um belo dia a Ed escuta um rapaz falar assim: eu me lembro de você. E aí a gente vai ver essa questão do porquê que esse rapaz consegue lembrar de Ed, o que aconteceu com o pacto. E aí a gente vai ver os dois entrarem em um romance. Gente, é uma história que não vou dizer pra vocês que foi uma leitura rápida, que não foi. Eu demorei quase que 2 meses para fazer essa leitura, mas eu li aos poucos, porque era uma história muito densa, sabe? Eram muitas informações. A gente tem esses 300 anos de Ed sendo contado. E eu adorei, porque ela faz menções a vários fatos históricos importantes, sabe? No decorrer desses 300 anos. Tem muitas questões aqui, como as mulheres representadas naquela época e quanto ela sofreu por ser mulher naquelas épocas. Então, gente, é um livro, assim, que realmente me tocou, me emocionou e eu dei 5 estrelas e favoritei. Ele é perfeitinho, sabe? E é uma coisa que realmente é pra gente valorizar mais a nossa vida, sabe? Eu gostei muito. Ó, uma vida que ninguém vai lembrar, uma história que você nunca vai esquecer. Literalmente, essa história vai ficar na minha memória. Eu queria mais, eu queria muito mais detalhes. Se pudesse ser maior, eu queria que fosse maior, porque eu queria saber mais ainda da vida de Ed. Mas enfim, algumas pessoas não gostaram tanto assim desse livro. Mas eu sou do time que amou, favoritou, deu 5 estrelas. E é isso, né, gente? Bora pra próxima dica. Um romance de Jill Mansell, Onde Mora o Amor, da série Romances de Hoje da Arqueiro. Foi mais uma leitura que eu li no Clube da Ju, dei 5 estrelas e favoritei. Gente, esse livro é muito divertido, é muito engraçado. Se você quer um romance fofo, divertido, vai ler. Eu ri pra caramba. Não é um livro que vai trazer muita questão assim, pro seu interior, para você tirar algum proveito mais intelectual, etc. É um livro para passar o tempo, para você divertir, para você dar boas risadas. Foi um livro muito gostoso. Aqui a gente vai ter um personagem principal, que é o Dexter. Ele vai ter que cuidar da sua sobrinha. A sua irmã, então, falece, ele tá com a sobrinha recém-nascida e ele tem que se virar. Ele era um cara que só ia nas baladas à noite, um solteirão bem cobiçado, e dessa vida aí, da vida noturna dele, ele vai ter que virar pai da noite pro dia. Então a gente vai ver essa questão do Dexter se adaptar. E ele também vai se mudar para uma cidade que ele vai conhecer a sua vizinha, que é a Molly. E a Molly ajuda ele em certo momento a cuidar da bebezinha, que é a Delphi. E aí a gente vai vendo esse romance surgir entre os dois. Só que, gente, esse livro é tão maravilhoso, porque vai trazer várias outras histórias dos personagens secundários. Então a gente vai ter a Franklin, a dona do café. Gente, é como se fosse uma série, sabe? Porque a gente não vai ver só os 2 personagens. A gente vai ver toda a cidade com histórias em paralelo, as vidas se cruzando. Então, assim, se você tem certa dificuldade com o nome de personagens, fica a dica pra anotar os nomes, porque sim, tem uma quantidade significativa de personagens, mas deu super certo. Eu anotei e eu consegui acompanhar. É uma história maravilhosa. Inclusive, a Frank, que é a dona do café, eu queria que tivesse um livro só da história dela, porque mulher maravilhosa. Enfim, gente, quer uma leitura rápida, fluida e gostosinha? Onde Mora o Amor, 5 estrelas e favoritado. Mais uma história favorita foi A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides, e é um thriller psicológico. Gente, esse livro aqui eu li numa sentada só, acho que em 2 dias eu finalizei essa leitura. Tava na minha meta da maratona de Halloween, e esse livro tem uma pegada muito filme de Hollywood, sabe? Tipo, é muito fluido mesmo, repleto de diálogos. Você vai ficar numa leitura frenética que você vai querer terminar o quanto antes e saber o plot twist. Então é um livro que realmente me surpreendeu, que eu gostei muito e que me fez querer ler muito mais thrillers
psicológicos. Em 2022 vem aí muita leitura boa nesse gênero pra mim. E só em um breve resumo, a gente vai ter a história aqui da Alicia, que ela é uma artista plástica, e belo dia ela simplesmente mata o seu marido dando 5 tiros no rosto. Só que ela simplesmente para de falar, ninguém sabe o que levou ela a ser... qual foi o motivo para ela assassinar seu marido. E aí passam uns 6 anos, a gente vai ver um psicoterapeuta entrando para trabalhar lá no centro onde a Alicia está em tratamento, para tentar tratar e fazer finalmente a Alicia falar o porquê que ela matou o seu marido. Porque ela já está condenada, ela foi considerada como, né, ela foi presa, ela é condenada, e a gente só vai saber o que ela levou. E aí, em contrapartida, a gente vai vendo o diário de Alicia. Então, a gente vai estar lá no futuro e no passado com o diário dela, com relatos dias anteriores, até a gente chegar ao dia do assassinato. Então, gente, é muito bom, é muito frenético, é uma delícia. Mas, né, temos muitos gatilhos nesse livro. Se você é um leitor sensível, dá uma pesquisada. Esse também tem... resenha sem spoilers aqui no canal. Se caber, eu coloco aqui nos cards, tá? E uma HQ maravilhosa, cheia de representatividade, que eu li em 2021, foi Arlindo, da Ilustra Lu, que além de ter uma edição maravilhosa, capa dura, as ilustrações todas coloridas, é um livro... é uma HQ, um quadrinhos maravilhoso. Ele é bem grandão, gente. E aqui vai trazer a história de Arlindo, que é um menino gay, só que ele não tem coragem de falar para os seus pais da sua sexualidade. Então, dentro de casa, ele esconde isso para os pais, e a gente vai ver esses conflitos internos dele, em paralelo com a sua vivência no colégio, quanto sofre ele, quanto bullying ele sofre pela sua sexualidade, mas também vamos ver como a amizade de algumas pessoas o apoia tanto, sabe? E também, gente... eu tive a minha adolescência nos anos 2000 e Arlindo também. Ele é um nordestino que tem sua adolescência nos anos 2000, então ele vai escutar muito Sandy Júnior, ele vai muito em Lan House, MSN, alugar vídeo, alugar DVD em locadora. Então, gente, esse livro aqui é muito nostálgico. Eu amei poder me lembrar, assim, da minha adolescência, sabe? E ao mesmo tempo traz essa mensagem tão bonita, tão tocante, que é na questão da sexualidade, na adolescência, da representatividade, na questão da gente poder falar e expor os nossos sentimentos e serem aceitos por quem somos, não é mesmo? Então, é um livro muito bom. Aí aqui atrás até comenta, ó, este livro contém amizades incríveis, conflitos familiares, primeiro beijo, conversa no MSN, botijão de gás com roupinha. Gente, perfeito! A seguinte está de parabéns com essa edição e eu super aconselho a você dar essa oportunidade para Arlindo, que, ai, gente, eu errei a contagem. A Ilustra Lu é brasileira, então eu li nessa lista de favoritados, estão 3 nacionais. Eu tinha esquecido, porque na verdade, por ele ser grande, eu deixei ele no final da minha lista, né? Mas é isso. E, gente, esses são os 12 livros favoritados que eu li durante 2021, mas tem mais um livro que eu favoritei e vou fazer uma menção honrosa aqui pra vocês, que é Teto para Dois, da Beth O'Leary. Esse livro eu não quis botar nos 12, porque eu acho que ainda assim algumas leituras estão melhores, e por isso que eu queria só botar 12 livros, meio que para representar um livro por mês. Só que na verdade esse livro eu quis trazer essa menção honrosa porque foi ele que me tirou de uma ressaca literária de meses, né? Eu voltei a ler em abril com Teto para Dois. E Teto para Dois foi uma leitura que eu li em um dia, foi tão frenético que eu já emendei em outras leituras, e assim foi, sabe? Então eu posso dizer que a minha primeira leitura de 2021 foi Teto para Dois em abril. E ele me ajudou a sair de uma ressaca braba, sabe? Então fica a dica, se você quer um romance que vai trazer alguns assuntos importantes, até em questão de alguns gatilhos vai ser tratado aqui, mas muito mais que isso, também tem essa questão do romance, do clichê que a gente vai ter os dois dividindo na mesma cama. É um livro delicioso, maravilhoso. Se você que tá de ressaca, lê esse livro. Se você quer se divertir, lê esse livro. Leia Beth O'Leary, conheça essa autora que também já fez A Troca e também Na Estrada com o Ex, que vai ser lançado agora, se não me engano, em fevereiro. E, gente, esse livro vai ter a Tiff e Leon dividem a cama.
Tiff e Leon nunca se encontram. Então, assim, a Tiff saiu de um relacionamento super tóxico, abusivo, só que ela não tem muita grana, sabe? E aí ela tá procurando outro apartamento, porque ela já tá, tipo, 3, 4 meses morando com o ex, sabe? Numa relação muito tóxica. E ela, não, vou sair de casa. E ela encontra um anúncio de Leon querendo dividir o apartamento, só que detalhe, só tem um quarto, só tem uma cama, porque Leon é médico. E aí ele trabalha durante toda a noite. Por que não alugar a cama? Ele tá precisando de uma grana extra. E aí Tiff, pelo contrário, ela trabalha durante o dia e ela dormiria à noite. Então o contrato é mais ou menos assim, você fica à noite, eu fico durante o dia, eles nunca se encontram. Só que eles começam a compartilhar post-its. E claro que a gente vai ver que vai surgir uma amizade com eles, até que eles vão dar de cara um com o outro. E aí eles realmente vão se conhecer e a história vai toda mudar. É um livro delicioso que dá vontade de fazer a releitura de tão bom. Dei 4 estrelas e meia. Eu acho que algumas coisinhas depois eu poderia até dar 5, sabe? Mas tem algumas coisinhas que eu achei um pouco... Não, vou dar 4 estrelas e meio que é melhor. Mas comenta aí se você já leu Teto para Dois e o que você achou. Bom, gente, esses foram os meus melhores livros lidos em 2021. Agora vamos para o que interessa, que é o meu pódio, número 1, 2, 3, né? Começando pelo 3, obviamente. Comenta aí embaixo qual desses você acha que é o meu favorito de todos. Comenta aí embaixo e também comenta se você fez alguma leitura desses livros, não é mesmo? E o meu pódio está entre esses 3 livros aqui. Tananana, qual que será? Qual que será? Gente, em terceiro lugar, A Árvore dos Desejos. Foi um livro que realmente eu não imaginava que ele estaria entre o, sei lá, o 10º... eu não sabia que ele estaria entre o pódio dos melhores do ano. Realmente esse livro é muito mais do que eu poderia imaginar. Esse foi um livro que veio de brinde na caixinha da Intrínsecos, se não me engano, de 2 anos. E foi maravilhoso, gente. Sabe aquela coisa que, tipo, você não dá muito pro livro, mas quando você lê, você se surpreende? Totalmente esse livro. E olha, gente, vou dizer que essas 2 leituras foram as mais impactantes de 2021. Foram as que eu, em certo momento, demorei um pouco para ler. Eu não queria me desapegar das personagens. Eu dei, assim, uma arrastada no final para concluir a leitura, porque eu não queria me desapegar nem de Ed e nem de Evelyn, sabe? Tipo, eu fiquei muito apegada a essas 2 personagens. 2 mulheres fortes, sabe? 2 personagens, assim, empoderadas. 2 que lutaram pelo que elas queriam, conquistaram as coisas, não tiveram vidas fáceis. Realmente elas enfrentaram muitas coisas para conquistar realmente as coisas na vida delas. Então, assim, a trajetória delas são totalmente diferentes, mas ao mesmo tempo tem algo em comum, que elas são decididas, elas queriam alguma coisa e lutaram para conquistar aquilo, sabe? E não foi um caminho de flores, foi um caminho muito difícil para cada uma em suas trajetórias. Mas, como eu tenho que escolher para vocês um, né, para ser o meu primeiro lugar, então eu botei na balança o contexto como um todo, todas as emoções que eu senti no livro, e sem dúvida alguma, apesar de Ed La Rue me levar num mundo fantástico, de vários fatos históricos, dessa história totalmente diferente, Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, sem dúvida alguma, arrasou meu coração disparadamente, me fez chorar muito, me emocionou muito, tocou em vários pontos assim muito sensíveis e que realmente merece o primeiro lugar. Então, A Vida Invisível de Ed La Rue ficou como segundo lugar de melhores do ano e o ganhador do ano foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo. Então é isso, gente. Comenta aí se você gostou das minhas leituras, se por acaso você já leu, qual foi sua melhor leitura. E aí comenta se você acertou ou não. Você achou que eu ia falar Os 7 Maridos de Evelyn Hugo? Ou você achou que seria Ed La Rue ou qualquer outra história aqui dos livros que eu comentei? Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo a todos vocês que 2022 seja um ano repleto de muita história favoritada, 5 estrelinhas. E é isso, que a gente faça boas leituras. E eu já tô bem empolgada pro ano que vem fazer, né, todo esse review do ano. Porque, como eu comentei pra vocês, eu comecei no mês de abril ao meu hábito de leitura a retornar, sabe? Então, meio que eu fiquei 4 meses sem ler do ano passado. Então, já vou ter 12 meses, mais histórias ainda, pretendo ler muito mais nesse ano. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Até o próximo. Tchau!